esta casa, Centro Espírita Casa do Caminho, que nos recebe com muito amor e com muito carinho. Antes de iniciar, nós vamos falar um pouco da nossa casa. A casa mantém palestra todos os dias, menos as sextas-feiras. Então é segunda, terça e quinta às 20 horas, quarta-feira às 14 horas, sábado às 15, domingo às 10 horas. Sendo que no domingo também tem a evangelização infantil. O plantão de atendimento é sempre meia hora antes das palestras. Lembrando a todos também que a casa, a sexta-feira, mantém um trabalho com um grupo de apoio para dependentes químicos e seus familiares. Então, quem souber de alguém que passa por esta situação, sexta-feira aqui, pode se reunir com o grupo de apoio, que é muito bom. É maravilhoso esse trabalho. A gente ajuda os nossos jovens, as pessoas dependentes químicas, a ter uma noção do que é, do mal que faz e a possibilidade também de sair desta situação, com a ajuda do grupo e também do plano espiritual do nosso Pai Maior. Todo segundo sábado de cada mês, a casa distribui 62 cestas básicas. Então a gente mantém uma campanha do quilo. Quem puder doar um alimento não perecível, a gente agradece para completar essas nossas cestas básicas. Todo sábado tem a distribuição de lanches para moradores de ruas, né? Esses nossos irmãos desabrigados que estão aqui nas imediações de metrô Carandiru, Santana, Tietê. Quem quiser participar também, é sábado às 18 horas, né? 17, às 17 horas. Tem alguma coisa mais? Só isso? Lembrando também do Evangelho no Lar, que é muito importante para nós. É um estudo dos ensinamentos de Jesus, é uma extensão do que a gente aprende aqui, nós vamos levar para o nosso lar também. E quando fazemos o Evangelho no lar, os nossos irmãos da espiritualidade estão presentes ali, ajudando a harmonizar o nosso lar, harmonizar a nossa família. É muito importante. Quem tiver alguma dúvida, é só procurar a gente aqui que a gente vai orientar. Curso. Ah, sim. Sábado às 4 horas, então a Sandra está me passando aí. Tem o curso preparatório para doutrina, curso de doutrina. Aí faz esse preparatório e no início do ano já começa no primeiro ano, né? É muito bom a gente aprender. Aprender e colocar em prática também. Vim trabalhar conosco aqui quando tiver razões. Sim, depois da palestra, né? Vou me atualizar. Mas só isso. A quem tiver celular, possa desligar para não ter transtorno. Bom, queridos irmãos, vamos neste momento nos recolhendo, elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos sentindo este ambiente de paz, de harmonia. E vamos agradecer a Jesus por podermos estar aqui reunidos nesta noite, para que possamos aprender os seus ensinamentos. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje. Vamos, queridos irmãos, abrindo os nossos olhos lentamente e vamos prestar bastante atenção na palestra de hoje, que será ministrada pelo nosso irmão Amir, né? Agora o tema, não sei, que cheguei atrasado. Ele diz o tema. Boa noite. Estamos bem? Todo mundo bem? Que bom ver a casa cheia, né? A gente agradece mais um convite. É uma satisfação muito grande aqui estar com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre conveniência, né? O que nós fazemos por conveniência e o que nós fazemos pelo que nós sabemos ser certo. Quando nós fazemos o bem para os outros, e todos nós tentamos fazer, nós esperamos alguma retribuição? Normalmente a gente espera uma retribuição? Normalmente sim, né?
A gente quer receber aquele muito obrigado. Quando a gente faz alguma coisa, a gente dá o lugar para senhora de idade sentar no metrô, a gente quer que ela fale obrigado, né? Se a pessoa senta e nem olha na cara da gente, a gente fala, nossa, tá vendo? Levantei para dar o lugar para ela, não falou nada. Mal agradeceu, uma ingrata, né? Eu paguei um lanche pro menino ali na padaria ali, que ele falou que estava com fome e tal, ele comeu o lanche, não me olhou mais na cara, nem obrigado ele me falou, né? Tá nem aí. E eu fiquei aqui, ó, eu que paguei tudo isso para ele, né? Não recebi um muito obrigado, né? Nós também gostamos que quando nós estamos fazendo se a gente vai pagar o lanche para o menino mesmo, a gente sempre quer que mais gente possível veja, né? Como nós somos bondosos e como nós ficamos satisfeitos de pagar, de fazer aquela boa ação que nós estamos fazendo. A gente sempre gosta, né? Que tem alguém para bater palma quando a gente faz alguma coisa boa, né? E a gente gosta que tem, né? A gente vai fazer a distribuição. Se não tiver trânsito, ninguém vê a gente fazendo a distribuição de lanche. Aí a gente não gosta. A gente gosta que tenha trânsito para o pessoal ficar olhando como a gente é bondoso, não é, Daniel? Como a gente é bondoso, como a gente faz a distribuição legal. E com tudo a gente é assim. É uma coisa da natureza nossa, né? Faz parte ainda do nosso estágio evolutivo. E quando a gente dá às vezes alguma coisa para o outro, a gente faz alguma coisa para o outro, no fundo a gente está marcando um território às vezes ainda, né? A gente não está ainda naquela fase de fazer tudo porque a gente é caridoso, porque a gente é bom, né? A gente dá aquela camiseta velha, já furada, que tem 20 anos, para alguém, o coitado do mendigo, né, que estava pedindo uma roupa, deu aquela camiseta velha para ele. Aí ele passa na rua e a gente vê e fala, tá boa aí a camiseta aí, tá servindo ainda? Não furou, né? Ó, tá boa. No fundo a gente está dizendo, ó, ela é minha, hein? Eu te dei, mas ela é minha. Então a gente quer fazer o possível ainda para marcar o território, né? E a pessoa que a gente ajudou, se ela vira a cara pra gente, se ela, além de não agradecer, vira a cara, não olha mais na cara da gente, dá umas vezes de superior, a gente fala, nossa, o mundo dá a volta, tá vendo? Ele vai precisar de novo e eu não vou dar, né? A gente não gosta de pensar assim, dor de barriga não dá uma vez só, né, que a gente fala. Gente, a gente não tem que se sentir mal por isso, né? É lógico que a gente tem que aceitar que nós somos assim ainda, nós temos que saber o estágio evolutivo que nós estamos, observar isso e fazer as pazes com isso, né? Não se achar o pior dos mortais porque ainda tem esse tipo de vício, porque todos nós temos, é próprio ainda desse estágio que nós estamos, né? Mas é sobre isso que a nossa palestra de hoje fala, né? Nesse tema conveniência, do livro Renovando Atitudes, é do médium Francisco do Espírito Santo Neto pelo Espírito Hamed. Aí ele cita ali aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala, né, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convide os vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem os vizinhos, que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Ele não está falando para você pegar todo mundo que está na rua, embaixo da ponte, e colocar para dentro de casa e fazer um jantar para todo mundo. No fundo não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, faça o bem para todo mundo, e não só para quem pode retribuir para você. Não só para quem pode fazer a mesma coisa quando for você que estiver precisando, né? Então no fundo é isso que ele está dizendo, olha, o teu mérito é maior se você fizer o bem para alguém que não pode te dar nada em troca, né? Se você consegue, por exemplo, fazer o bem, se você consegue dedicar algumas horas por semana para fazer o bem para alguém, será que nós conseguimos ir, por exemplo, fazer o bem lá nas casas André Luiz, por exemplo, para aquelas crianças que têm paralisia cerebral e que não conseguem nem te dar um sorriso em troca? Será que nós estamos nesse estágio? Nós conseguimos fazer o bem para quem não pode dar nada em troca? Mas aí não tem graça, né? Nós pensamos muitas vezes, falamos, não, eu não vou receber nada, nem um sorriso, nem um abraço, nem nada. Não vai receber nada. Da pessoa você não vai receber nada. Você vai adquirir méritos, você vai se melhorar intimamente, você vai se tornar melhor perante a justiça divina, mas daquela pessoa você não vai receber nada. Talvez como espírito você receba uma gratidão, né? Então o tema dessa noite ele nos convida a pensar nisso, né? Nos convida a pensar o que nos move quando nós fazemos o bem.
que nos move? É o que nós podemos alcançar com aquilo perante as outras pessoas, ou é realmente o prazer de fazer o bem? O prazer de ver aquela pessoa melhor? Eu pago o lanche para aquele garoto porque eu quero que ele pare de sofrer com aquela fome que ele está? Ou eu quero que todo mundo veja como eu sou bom? Quando eu uso a mediunidade, por exemplo, eu quero ajudar aquelas pessoas, os encarnados e os desencarnados, que estão passando pela assistência da casa, ou eu quero que as pessoas digam, olha, ele é bom porque ele é médium, ou ele é médium porque ele é bom, alguma coisa assim. O que nós queremos? Jesus falou, dai de graça o que de graça recebestes. Se eu uso essa mediunidade para conseguir um elogio do outro, eu já estou cobrando. Eu já não estou fazendo de graça. Se eu uso essa mediunidade para querer aparecer para os outros médiums do centro, eu já não estou fazendo de graça. Eu já estou cobrando. E cobrando eu estou corrompendo as estruturas mais sutis da minha mediunidade. Porque o próprio corpo, a mediunidade é uma coisa orgânica, o próprio corpo vai responder a isso. A própria estrutura mediúnica vai se corromper pelo simples fato de eu esperar alguma coisa em troca, ainda que não seja uma coisa material. Ainda que seja o reconhecimento, o agradecimento, ou qualquer dessas coisas. Então, se nós realmente queremos fazer o bem, vamos fazer pelo prazer de fazer o bem, pelo prazer de fazer a pessoa melhorar. Se nós vamos usar nossa mediunidade, por exemplo, num trabalho de esclarecimento de espíritos sofredores, vamos fazer pelo prazer que nós vamos ter em ver melhor aquele espírito que se manifestou, ver ele se encaminhar para o bem e ver a pessoa que está sendo assistida, o encarnado, também melhorar pelo afastamento daquele espírito e pela conscientização dela. Então é isso que nós devemos buscar, o prazer de fazer as coisas pelo prazer de fazer e não pela retribuição, né? No Evangelho segundo o Espiritismo também tem um trecho ali, uma mensagem do Espírito São Vicente de Paulo. E ele fala o seguinte: se buscasseis sempre o deleite de uma boa ação, ou seja, o prazer, né, de fazer o bem para o outro, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Ou seja, se nós sempre estamos procurando o bem do outro, nós estamos no caminho do progresso espiritual. Porque quando você está fazendo o bem para o outro, você está fazendo para o universo, você está fazendo para você. Então esse bem retorna para você de alguma maneira. Você se torna credor do bem comum, do bem coletivo. E aí quando você precisar, alguém vai fazer o bem para você também. Ah, mas eu já fiz o bem para um monte de gente e nunca recebi nada de bom em troca. Será que não? Não precisa ser daquela pessoa. E muitas vezes a gente acha que não recebeu, mas as coisas teriam sido piores se a gente não tivesse feito aquele bem. Porque a gente não sabe os débitos que a gente traz do passado e as programações reencarnatórias que a gente tem. A gente fala, nada me aconteceu de bom. Mas vai saber o que deixou de acontecer de ruim. Pelo bem que a gente fez. Né? Pelo progresso que a gente fez no bem do outro. A gente precisa pensar nesse tipo de coisa, né? Refletir sobre o que nós estamos fazendo. A gente não está aqui de férias. Né? A gente não está encarnado para ficar... E quando a gente está numa escola, por exemplo, você tem algumas horas de aula ali, um recreio bem curtinho. Não é isso? E a vida vai assim, a gente passa pela escola assim. A vida também tem os seus recreios materiais, tem os seus prazeres fugazes muitas vezes, mas são prazeres materiais que a gente pode usufruir desde que não prejudique ninguém. Mas a gente tem que saber que não é só isso, que nós estamos aqui para progredir através do trabalho, através de trabalhar, de conhecer, de se conhecer melhor. Hoje nós estamos falando basicamente de autoconhecimento aqui. Né? Por exemplo, o bem que eu quero fazer para o outro. Né? Todo mundo que é espírita, que já frequentou 3, 4 palestras espíritas, certamente uma delas já foi sobre a caridade. E aí nós estamos todos conscientes da necessidade de fazer a caridade. Eu estou pronto para fazer a caridade que o outro precisa? Ou eu quero fazer a caridade que eu quero fazer? Vamos supor que eu sou muito bom cantor de ópera. Aí eu pego aquele coitado que está passando fome embaixo do viaduto e vou cantar uma ópera para ele. Será que vai resolver alguma coisa? Não vai. Eu preciso ver o que ele está precisando. Qual é a necessidade dele? É lógico que existe a caridade moral, existem milhares de formas de caridade, mas tem hora que a caridade material é a mais premente. Não dá para falar de evangelho e falar de melhoria moral para uma pessoa que está com a barriga vazia 2 dias. Não dá para fazer isso.
Da mesma maneira, não adianta pegar uma pessoa que chegou para conversar com você, que tem tudo, que é bem financeiramente, tudo, e querer dar um litro de leite para ela. Não adianta. Ela está precisando ser ouvida, ela está precisando compreender melhor alguma coisa, está precisando deixar de sentir alguma culpa, algum medo que ela está, que muitas vezes é imaginário. Então nós temos que estar prontos para fazer a caridade que o outro precisa. Se ela não estiver ao nosso alcance, aí é um outro problema, né? Então, desde que ela esteja ao nosso alcance, vamos tentar casar a nossa capacidade, a nossa vontade de fazer o bem e a necessidade do outro, né? Tem gente até que fala o seguinte: mas é mais fácil fazer o bem para quem a gente não conhece. É verdade. Porque esse que você não conhece, você não sabe os defeitos dele, né? A gente, quando vai fazer o bem para aquela fila de pessoas que estão nos procurando em algum lugar, a gente não conhece bem nenhum deles normalmente. E aí a gente não vê os defeitos. Fazer o bem para quem mora conosco, para quem trabalha conosco, muitas vezes é mais difícil. Porque a gente sabe o calcanhar de Aquiles ali da coisa. Assim, nossa, fulano ali está precisando de um apoio moral porque faleceu a mãe, faleceu o pai dele, está precisando ouvir uma palavra amiga. Nossa, mas eu não consigo fazer essa caridade para ele por causa do que ele me fez na semana passada. Entendeu? Então a gente muitas vezes leva em consideração tudo isso na hora de fazer o bem. Eu consigo fazer o bem para quem eu também conheço os defeitos? Acaba perdendo a oportunidade. E o bem tem que ser feito aonde? Onde a oportunidade se faz, né? Eu não preciso ir lá distribuir coisa na África se tem alguém precisando aqui na esquina. É lógico, nada contra quem vai fazer isso, porque também precisa. Mas a caridade que te chama primeiro é a que está mais perto de você, que é o que está na tua família, que é o que está no teu trabalho, que é o que está no teu centro muitas vezes. O colega que está sentado do teu lado pode estar precisando de alguma coisa que só você pode dar. E por isso que você está do lado dele. Um monte de gente se entreolhou. Eu não falei isso pensando em ninguém, não, mas pode ser. Então, assim, é mais fácil realmente fazer a caridade com quem a gente não conhece. Mas a caridade para aquele que a gente conhece e que muitas vezes a gente sabe que não vai retribuir, a gente sabe que não faria aquilo muitas vezes pela gente, ela tem até mais valor. Porque ela prova que realmente a gente está fazendo aquilo de uma maneira desapegada. Eu sei que ele não vai me agradecer, mas eu estou fazendo do mesmo jeito. Então isso tem um valor maior. Eu não estou esperando nada do cara. Às vezes estou esperando até que ele me xingue depois, né? Mas eu vou fazer do mesmo jeito. O semeador saiu a semear, não era assim a parábola? Ele não ficou escolhendo, olha, eu vou semear do lado esquerdo aqui eu vou semear do lado direito, aqui eu nem vou semear porque desse mato não sai coelho mesmo. Ele não falou isso. O semeador saiu a semear. E algumas germinaram e outras não. Mas ele não ficou escolhendo. Olha quanta coisa oculta tem no estudo do Evangelho que a gente lê e passa despercebido. Ele não ficou escolhendo o terreno, né? Por exemplo, às vezes a gente fala assim, eu sou um ótimo chefe, né? Consegui lá um cargo de supervisor do pessoal, lá eu sou um bom chefe, mas todo mundo tem que concordar comigo. Se discordar de mim eu viro bicho. Ou então nós falamos assim, olha, eu sou espírita, eu faço palestra, ou eu dou passe, ou eu trabalho no centro espírita, faço um monte de trabalhos e tal. Mas não pisa no meu calo, porque pisou no meu calo eu viro bicho. A gente fala isso. Mas é muito fácil ser bonzinho quando ninguém te pisa no calo. O difícil é realmente colocar a nossa bondade mesmo à prova quando alguém está com o pé em cima do nosso calo. Antigamente tinha aquele negócio ainda tem muita gente que vive assim, né, em estado de contemplação. A pessoa vive no alto de uma montanha, onde só tem passarinho cantando e onde planta ali para sobrevivência. Então, é fácil ser calmo no alto de uma montanha. Né? Muito fácil, não tem ninguém ali vai te desafiar para nada, ninguém vai competir com você por nada. Será que é tão fácil assim ser calmo numa seleção de emprego, por exemplo, com mais 200 pessoas? Um querendo engolir o outro? Será que é mais fácil ser calmo num ônibus lotado às 6 horas da tarde, com gente saindo pendurada pela porta? Então, são essas coisas que colocam a nossa calma mesmo à prova. Enquanto nós não somos testados, nós somos bonzinhos. Enquanto ninguém nos pisa no calo, nós conseguimos colocar o Evangelho, os 28 capítulos do Evangelho em prática, porque ninguém está exigindo nada da gente.
Mas é nessa hora, é a hora que a coisa está fervendo mesmo, que a gente consegue medir quanto a gente melhorou. E mais uma vez eu vou repetir, a gente não tem que se sentir mal por nada dessas coisas. A gente tem que tomar consciência para procurar melhorar, para procurar fazer melhor amanhã do que hoje. Mas a gente não tem que se culpar e ficar se martirizando porque eu ainda não consigo fazer o bem que eu deveria. Não, uma hora eu vou conseguir. Eu tenho que ir tentando cada vez mais. Mas não posso ficar preso na culpa. Enquanto eu fico preso na culpa, eu não consigo melhorar. Porque eu fico só centrado na culpa. Aí eu começo a me punir. Se eu começo a me punir, eu começo a ficar uma pessoa cheia de medo, uma pessoa cheia de ressentimento. E aí eu não faço o que eu tenho que fazer. Né? O Hamed, ele diz o seguinte, ó, que o refrão da conveniência, ou seja, daqueles que só fazem as coisas por conveniência é: vou te amar se você me der alguma coisa em troca, se você me amar também, senão não te amo. Se me recompensares, serei teu amigo. Ou seja, eu não consigo ser amigo de alguém que não vai me dar nada em troca. Se me convidares, eu te prestigiarei, querendo um benefício. Se ficares sempre ao meu lado, eu te amarei. Se concordares comigo, eu concordarei contigo. Só que Jesus não nos pede nada disso. Jesus nos pede que nós façamos as coisas desinteressadamente. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Se ninguém ficar sabendo da caridade que você faz, melhor para você. Porque essa caridade, o universo sabe dela. Deus sabe dela. A espiritualidade sabe dela. Não precisa os holofotes do mundo em cima dela. Se a gente está fazendo pelos holofotes, nós estamos servindo a Mamon, nós estamos servindo ao mundo e não a Deus. A gente serve a Deus se a gente faz o que Ele pediu desinteressadamente, por consciência. Né? E isso acontece em relacionamento também. Né? Relacionamento de marido e mulher, relacionamento de amigo. Né? Muitas vezes a gente está pensando assim, olha, eu gosto daquela pessoa porque ela me preenche um vazio que tem dentro de mim. Tá certo isso? Eu não tinha que ter vazio nenhum dentro de mim. E aí, eu tenho vazio, que é uma coisa que já não deveria ter. E ainda vou usar o outro para preencher o vazio. O outro virou tapa-buraco, então. Não é isso. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Como é que eu vou conseguir fazer o outro feliz se eu tenho um buraco? Se eu tenho faltando alguma coisa? E a gente não está falando de coisa material, não. A gente está falando de espírito, de alma, né? De espiritualidade. Agora, a hora que eu conseguir dar para o outro, não para preencher o buraco dele, porque ele também, o buraco dele é problema dele, e o nosso é problema nosso. Mas a hora que eu conseguir dar o amor desinteressado para o outro, eu sou feliz. Independente do outro me tapar o vazio que existe em mim ou não. Agora, o outro me faz feliz. Não faz. Ou você é feliz ou você não é por você mesmo. O outro não vai te fazer nem feliz, nem infeliz. Nós é que projetamos isso no outro. Né? Nós projetamos muita coisa de mal fora. Eu faço tal coisa porque eu sou mal influenciado no trabalho. Ou eu fui encher a cara ontem à noite porque eu assisti 14 propagandas de cerveja com mulher bonita na televisão. Então a culpa é delas. Gente, a gente só está projetando no outro. A gente fica arrumando uma justificativa. Aquilo, na verdade, veio a calhar para justificar o que a gente estava louco para fazer. Né? São escolhas. E isso é o nosso livre-arbítrio, é a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas. Né? Então, quando nós queremos o outro só para completar as nossas carências íntimas, nós estamos explorando o outro, na verdade. Nós estamos usando. Porque a hora que eu não tiver carência, então eu não preciso mais dele. Então ele serve ali até que a gente se sinta completo. A hora que a gente se sentiu completo, pode chutar o outro. Não é isso? Então nós estamos explorando ele. Nós não estamos tratando ele como pessoa. Isso acontece no campo do sexo, no campo da amizade. Né? Quando nós vemos o outro, por exemplo, como um pedaço de carne, muitas vezes, numa relação sexual. O outro é só um objeto. Muitas vezes nós vemos assim. Só que, olha que desrespeito ver o outro como um objeto. O outro é filho de Deus. Centelha divina. Princípio inteligente do universo. Tudo que nós somos, ele também é. Mas ele é assim, ele é assado, ele é meio
sei lá, meio esquisito, mas é filho de Deus também. E estava no teu caminho não para ser explorado, talvez para ser ensinado, talvez para ser reconduzido para o caminho do bem, porque muitas vezes nós mesmos no passado possamos ter feito isso para ele, conduzido ele para o caminho do mal. Então pode ser que ele esteja no nosso caminho agora para ser reconduzido ao bem. E aí nós vamos lá e exploramos ele de novo. E de novo, e de novo, encarnação após encarnação. Porque nós temos essa tendência de repetir padrões. Nesses livros que exploram essa série psicológica, né, do Hamed, da Joana de Ângeles, da Hermance do Faux, eles falam muito disso, que nós temos esses padrões de repetição. E a gente vai, enquanto a gente não toma consciência, encarnação após encarnação, a gente vai repetindo esse padrão de erro. Né? E a gente pensa assim, então como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que respeitar o outro, tal, não vou querer ser mais que o outro, não vou querer fazer pelo outro só para ser reconhecido, então eu vou ser humilde, eu vou me anular aqui. Tudo que os outros me elogiarem, eu vou dizer que não é. Isso também está errado. Se a Sandra vem e fala assim, olha, como você está bem hoje, você está com uma roupa bonita, você está com uma aparência boa, que bom. Se eu viro para ela e falo assim, não, você está mentindo, eu sei que eu não estou bem, eu sei que eu estou feio, eu sei que eu estou isso, eu sei que eu estou aquilo, isso é humildade? Tem gente que acha que isso é humildade. Não é. Isso é autoanulação, depreciação. Humildade é saber o que você realmente é. Nem mais e nem menos. Não é se depreciar. Porque você é filho de Deus. Perfectível. Né? Se você fosse uma porcaria, como é que você poderia ser filho de Deus? Então nenhum de nós é uma porcaria. Se a gente se acha uma porcaria, a gente está dizendo que o trabalho do nosso mentor não está legal. Não é? E às vezes a gente fica se colocando naquela posição de inferior, achando que isso é humildade. Não. Humildade é não querer ser mais que o outro, mas também não é se colocar para baixo. É se colocar onde você realmente está. Né? E não querer ser mais que o outro por conta disso. Às vezes a gente se anula, às vezes até dentro de casa, se anula para conviver com o outro. Né? Se coloca para baixo para conseguir conviver com o outro. E aí você se coloca às vezes tão para baixo e guarda um ressentimento daquilo que você fica achando que o outro te deve. Porque você acha que fez isso para ele. Eu me anulei para conviver com você, então você é meu devedor. E aí a gente fica sempre exigindo mais do outro, porque afinal a gente deixou a nossa personalidade lá para baixo por conta dele. Né? Olha quanta coisa para a gente pensar em cima dessa parte psicológica, né? A evolução ela não é só sair fazendo caridade que nem um louco. A gente precisa de autoconhecimento. Isso está no Livro dos Espíritos. Mas, como é que nós temos que fazer então? Aí ele fala lá, tem uma resposta lá do Espírito. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade sobre você mesmo. Quanto mais autoconhecimento nós tivermos, menos escravos nós vamos ser desses padrões. Por quê? Porque eu me conheço. Se eu não me conheço, eu estou condenado a sempre cumprir os mesmos padrões e cair nos mesmos erros. Então, esse enfrentamento ele é necessário. Como Paulo falava também. Paulo falava, eu estou em guerra comigo mesmo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Isso está na epístola de Paulo. O que ele quer dizer com isso? O bem que eu, espírito, quero fazer, eu acabo não fazendo. E o mal que eu não quero fazer, eu, espírito, eu, ego, acabo fazendo. É a eterna luta entre a alma e o ego. E nós muitas vezes nos confundimos sobre o que nós realmente somos. Se nós somos a alma ou se nós somos o ego. Vamos tentar explicar isso melhor. A alma é o espírito eterno. Né? A alma que aqui está encarnada é um espírito eterno. No fundo, quando ela está na plenitude da sua consciência, ela sabe que ela é eterna. Ela sabe que ela não precisa de um monte de coisa material. O ego não sabe. Né? O que é o ego? É essa personalidade presente nossa que nós temos hoje aqui. Se nós nos identificamos de tal maneira com essa personalidade que nós nos vemos como sendo unicamente ela, nós estamos fadados a querer as coisas do ego. E, portanto, a nos tornarmos egoístas. Por exemplo,
O espírito quer fazer caridade porque ele quer o bem do outro. O ego quer fazer caridade para que os outros vejam como ele é bom. Nós estamos falando da mesma pessoa. Se você está... Como é que você pensa? Você pensa com a alma ou você pensa com o ego? O ego, hoje aqui, é o palestrante, né? É o funcionário, é o pai do filhinho, é o marido da esposa, é o filho da mamãe. Mas eu não sou isso. Eu sou um espírito eterno, que sou muito mais do que isso. Se eu me identifico com essas funções a ponto de me tornar escravo delas e de pensar só em termos delas, eu estou no ego. E é assim que nós agimos. Quando? Quando mesmo tendo aquela gastrite, eu vou e como 5 pedaços de pizza. Quando mesmo tendo aquele problema no fígado, eu vou e encho a cara todo final de semana. O ego quer aquilo, porque o ego acha que ele vai morrer. O ego sabe que ele vai durar 70, 80, 90 anos. Só que o espírito sabe que ele é eterno. Então essas coisas que o ego fica gritando que quer, são os desejos. São os desejos do mundo. São os desejos da materialidade. É servir a mamon. É tudo a mesma coisa. São vários nomes para a gente repetindo a mesma coisa. Sermos escravos do ego. Fazermos as coisas pela gritaria do ego. Que o ego grita que quer. A alma pede com calma. Porque a alma não quer nada dessas coisas efêmeras, dessas coisas passageiras. Ela quer paz. A alma quer estar em paz e quer que o outro esteja em paz. O ego quer ter mais paz do que o outro. Perceberam a diferença? O que é mais importante, ter paz ou ter mais paz do que o outro? O ego acha que é ter mais paz do que o outro. Porque isso está centrado em si. Né? Quanto tempo eu tenho ainda, Sandra? Acabou já? 10 minutinhos? Tá muito abstrato essa história do ego? Não? É porque normalmente a gente não pensa nisso. Né? A gente se identifica com esses papéis e acha que nós somos eles. O executivo, por exemplo, que está lá na empresa, e ali ele manda, e ali ele está bonitão que nem o Daniel, ali de terno e gravata, e pede relatório para um e cobra que o outro chegue no horário, e diz o que todo mundo tem que fazer. Bom, a hora que ele sai do escritório, ele tem que deixar esse papel de executivo lá. Se ele leva esse papel para casa, ele vai virar um tirano dentro de casa. E ali os filhos estão querendo pular no colo dele, brincar e tudo, e ele vai pedir relatórios, ele vai cumprir horário, já está na hora de você dormir e tal. Não dá. Então, da mesma maneira com que nós temos que nos adaptar a cada papel que nós representamos na vida, para desempenhar tudo com equilíbrio, a gente não pode ficar prisioneiro do ego. Né? E a gente normalmente não separa essas coisas. Às vezes, quando a gente quer muito uma coisa, para pensar e falar assim, pera um pouquinho. Será que eu realmente preciso daquilo? Né? Vamos pensar uma coisa material. Né? Vamos supor que a gente está a fim de se endividar todo lá para comprar um carro novo. Eu tenho lá o carro velho que está me servindo, tal, que não devo mais nada, tal, aí eu quero assumir 48 parcelas para trocar aquele lá por um carro novo. Talvez precise, eu não sei, cada um que sabe de si. Talvez precise do carro. Mas é uma boa hora para a gente se perguntar, falar assim, quem precisa disso daí? É a minha alma ou é o meu ego? Aí é só pensar, para que eu quero? Ah, porque o vizinho comprou um carro novo. É o ego. Está respondido. Se o teu pensamento é esse, você está no ego. Agora, se for assim, olha, eu preciso de um carro assim, 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 porque eu já fiquei na rua 2 vezes com os meus filhos, e aí eu posso ser assaltado, tal, eu tenho filhos pequenos, aí você está pensando com a alma. Você vê como é diferente? O que nos move? A gente começou a palestra com essa pergunta, o que te move para fazer o bem? Se é o agradecimento do outro, se é a gratidão do outro, para ele te olhar no olho e dizer para você como você é bom, você está no ego. Ah, mas eu estou fazendo bem. Para ele, não para você. Para ele, o lanche vai servir do mesmo jeito, mas você não está fazendo bem para você. E o Cristo falou, amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que se amar também. Faça o bem para você. Já que você vai fazer o bem, faça de uma maneira que você também se sinta melhor. Que você também saia dali melhor do que você chegou. E para isso a gente precisa abstrair um pouco dessa tirania do ego. Porque o ego nos tiraniza sempre. Né? A irmã Sidufo,
ela fala o seguinte, que o reino de Deus, não, isso é Jesus que fala, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então essas coisas exteriores que a gente busca, títulos e roupas e carros e não sei o quê, não vão edificar o reino de Deus em nós. O que vai edificar o reino de Deus em nós? A nossa própria consciência. Quando nós nos conscientizamos de todas essas coisas e passamos a agir como? Como espíritos e não como o ego, que é essa personalidade transitória. Quando a Bíblia fala ao homem é dado morrer uma só vez, ela não estava negando a reencarnação como algumas religiões querem dizer. Estava dizendo que o ego morre todas as vezes. O ego está fadado a morrer. Ao final de 80, 90, no máximo 100 anos, o ego vai morrer. É isso que quer dizer. Mas o espírito continua. E vai morrer muitas vezes o ego e o espírito vai continuar ali. Se nós conseguimos hoje pensar como espíritos, nós estamos nos libertando da tirania do ego. A irmã se diz o seguinte, que o oposto da felicidade não é a tristeza, mas a insatisfação. Porque a tristeza é uma coisa transitória, ela pode passar em um dia ou dois. A insatisfação é uma coisa crônica. Não tem aquelas pessoas que são eternas insatisfeitas? Eu ganho 20 mil por mês, mas o meu carro não é bom, a minha esposa queria que ela fosse mais bonita, o meu trabalho eu queria que ele fosse um horário mais flexível, eu queria ser assim, assado. Não tem pessoas que são assim? Ela pode comprar um mundo, ela vai continuar infeliz. Por quê? Porque ela está no ego. Não está pensando como espírito. Está correndo, está tentando sufocar o ego, tentando atender todas as gritarias dele. Fala, olha, agora você precisa de um carro novo, agora você precisa de uma roupa nova, agora você precisa de uma mulher mais bonita, agora você precisa fazer regime, agora você precisa tal coisa. Depende. O que te move? Se o que te move são essas satisfações transitórias, você não está pensando como espírito. Quanta coisa para a gente meditar nesse texto pequeno aí do Hamed, né? Outra coisa, quando as pessoas vêm no centro espírita, muitos de nós chegamos aqui procurando uma solução fácil. Eu vou chegar lá no trabalho porque eu quero que afastem o obsessor de mim. Quem nunca pensou assim, que atire a primeira pedra. Porque a primeira vez que eu fui no centro foi mais ou menos pensando assim. Só que afastar esse obsessor, muitas vezes, simplesmente afastar esse obsessor sem que nós mudemos, sem que nós melhoremos, é alguma coisa como você espantar as moscas de uma ferida que continua aberta. Talvez você não atraia as mesmas moscas. As moscas podem ir embora, mas você vai atrair outras se a ferida não está curada. Você tem que curar a ferida. E de que ferida nós estamos falando? Das feridas morais. Do nosso vício de prestígio. Do nosso vício de querer parecer mais do que o outro. Porque o que nós temos que pensar? Em querer melhorar ou querer ficar melhor que o outro? Essa é a diferença. Você sempre tem que querer melhorar. Mas não por causa do outro. Você tem que ficar melhor do que você era ontem. Não melhor do que o outro está. Não podemos se prender no outro. A evolução do outro é ele que vai fazer. Esse é um serviço que a gente não pode terceirizar, Não dá para terceirizar plantio e colheita. Se a gente planta, é a gente mesmo que vai colher. Não dá para a gente plantar e o outro colher. Então, a gente tem que começar a raciocinar dessa maneira. Eu sou um espírito eterno. Isso vai me acrescentar alguma coisa? Vai. Então, vou fazer. Eu estou escravo de tal coisa. Por que eu estou escravo de tal coisa? Eu não sou refém de nada. É isso que eu tenho que dizer para mim todo dia. Eu sou um espírito, sou filho de Deus e estou em evolução. Eu erro, mas eu estou aprendendo. Eu não preciso ficar refém de nada nem de ninguém. Mas eu estou refém do obsessor. Não está, não. Levanta essa sintonia que ele não vai mais conseguir te atingir. Ainda mais fazendo tratamento no centro. Mas o que realmente vai afastar em definitivo é a nossa melhoria de sintonia. Através da melhoria das nossas ações. Por fim, vamos pensar em Jesus. Jesus na sua missão, ali na Bíblia fala, a gente não sabe até que ponto isso é simbólico ou não, mas ali fala que ele foi tentado 3 vezes. Eu acredito que Jesus, um espírito da categoria dele, não se sentiu tentado. Mas é possível que entidades inferiores possam ter
tentado tentá-lo, né? Então, desculpa o trocadilho. E ele foi tentado por 3 vezes ali, né? Houve 3 tentativas de influenciá-lo por 3 vezes. Uma ele foi no físico, né? Transforma essas pedras em pães. Outra ele foi no psicológico. E outra ele foi no emocional. E nas 3 ele resistiu. Por quê? Primeiro porque ele estava muito acima daquilo, pela categoria dele. Mas se vamos supor que ele tivesse uma categoria semelhante à nossa, o que ele precisaria fazer para resistir? Pensar como espírito. Porque aquelas 3 coisas que foram oferecidas, o alimento, o poder, o dinheiro e tudo, o prestígio que foi oferecido, são coisas que dizem ao espírito ou que dizem ao ego? São coisas que dizem ao ego. Jesus pensava como espírito, e pensa como espírito, ainda mais na categoria dele. Ele jamais seria atingido por essas tentações. Então é isso que a gente queria que ficasse como mensagem de hoje, né? Para que nós paremos de ser escravos desses padrões que muitas vezes nós ficamos repetindo encarnação após encarnação, e comecemos a pensar em nós como um plano de longo prazo, né? Como espírito eterno. Pessoal, eu estou aqui, mas piorar eu não vou, eu só vou melhorar daqui. Eu estou em evolução, o espírito não retrograda. Daqui eu só vou melhorar. Basta pensar, sentir e agir como espírito, e não como uma personalidade transitória. Muita paz e muita luz a todos. Bom, queridos irmãos, é chegada a hora da gente participar com pergunta, colocação. Bom, enquanto eles pensam, eu vou fazer uma colocação. Às vezes os obsessores são um espírito que eles não vêm nos atrapalhar, eles vêm querer aprender. Sim. Então, a gente agindo como espírito, a gente vai estar ensinando esses obsessores e educando-os. E às vezes eles acabam ou sendo nosso guardião também, ou eles vão eu tenho um amigo que ele diz que o obsessor, por mais mal que ele queira nos fazer, ele acaba sendo uma espécie de personal trainer, né? Porque ele fica bem juntinho da gente, ele conhece os nossos erros, os nossos defeitos, né? Os nossos vícios, as nossas limitações. E muitas vezes ele querendo te fazer o mal, ele acaba te fazendo o bem. Porque você fica com medo dele, você vem no centro, começa a fazer prece, começa a fazer evangelho no lar, não é isso? Começa a ouvir palestra, começa a estudar o evangelho, fazer curso, tudo, você começa a aprender e você se desliga dele, né? Por isso que a Bíblia fala que tudo concorre para o bem, né? Tudo serve a um propósito. Deus não permitiria o mal pelo mal. Ele permite o mal com a finalidade de aprendizado. Ele usa o mal para nos ensinar. Não é isso? Mais alguém? Só uma colocação. Eu acho o seguinte, que a dificuldade toda está no nível que a gente faz uso dessas ferramentas. Porque um mínimo de desejo ou mesmo de orgulho, que seria a autoestima, a gente tem que ter. Tem que ter. É que nós extrapolamos. Esse é o problema todo, né? A gente não coloca limites, mas justamente esse desejo, essa autoestima, inclusive o desejo de conhecimento, que nos leva a avançar como espíritos encarnados, né? O problema todo é o exagero. Exatamente. Assim, eu acho que ele lembrou bem, eu não sei se ficou bem claro isso. Ninguém está tentando pregar aqui que a gente deixe de ter desejos que são próprios do nosso estágio evolutivo e que são próprios da matéria que a gente está revestido, né? Nós vamos ter, o que nós não podemos é ficar refém disso, né? Escravo, ficar cumprindo padrões em função disso, né? A proposta é que nós continuemos tendo isso, mas vamos usar com inteligência, né? Quando o outro briga comigo, por exemplo, né? E aí eu começo a ter aquele ímpeto. Muitas vezes o mérito da discussão já ficou lá para trás, porque agora o que eu quero não é mais mostrar a minha ideia, e sim ter razão, né? Se o que eu estou querendo é defender uma ideia porque eu acho que ela é melhor, eu estou pensando como espírito. Agora, se eu já deixei isso para trás e só para querer ser mais que o outro, eu estou querendo já ter razão, custe o que custar, eu já estou pensando egoisticamente. Então, são essas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que a gente... Essa é a proposta da palestra, né? Não é que a gente
passe a viver como eremita, passe a viver como... Não é nada disso, hein, pelo amor de Deus. Sim. Eu vejo que o outro, ele quer ter razão a todo custo, eu não vou ficar batendo de frente. Eu tenho que colocar o meu lado espírita, pensar, não, a hora vai chegar de eu poder acertar isso com ele. Né? Não preciso naquele momento ali discutir, criar um clima e deixar o meu ego falar mais alto. Porque isso faz parte da minha vida. Né? Porque a verdade ela se impõe por si mesma, né? O Kardec disse isso, né? Se eu não me engano, é uma orientação de Erasto, que fala que é melhor você rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Por que ele diz isso? Porque ele fala, olha, se for mentira, você não pode aceitar porque ela vai contaminar a posição doutrinária. Se for uma verdade e você rejeitar ela por agora, uma hora ela vai se impor por si mesma. A verdade retorna, né? Então é a mesma coisa com o outro, né? A gente não precisa, ainda que a gente esteja com a razão, a gente não precisa esfregar isso na cara do outro como se fosse uma lâmina na pessoa do outro, né? A gente pode tentar dar a dose de verdade que o outro pode compreender, que o outro está disposto a aceitar, né? Mesmo a verdade, ela precisa ser dosada muitas vezes, né? É difícil, né, a gente compreender as coisas na teoria, é uma coisa no Evangelho, né? É fácil a gente ler e compreender, mas na hora que as situações acontecem, é que a gente vê como é difícil colocar em prática, né? É por isso que Deus confia na gente, né? Porque a gente gosta de desafio. Eu vejo assim, você falou de Jesus, né, no deserto. Eu vejo mais como uma lição que ele quis ensinar pra gente. Pra nós, também. Né? Eu acho muito legal essa passagem, porque eu vejo como lição, né? Não porque ele foi tentado, sim, realmente. Ele não se sabia sentiria que não tentado, tinha condição né? disso, né? Foi mais uma lição que ele quis passar para todos nós. Talvez até tenha sido permitido, né, que esses espíritos tentassem fazer isso para que... Porque olha a lição que resulta disso, né? Quanto a gente pode meditar em cima disso, né? Quem tiver mais alguma pergunta, o Amir fica mais um pouquinho aí ao término. Jesus magoado? Jesus, se ele viesse aqui querendo o nosso reconhecimento, a nossa retribuição, com certeza ele nem surgiria, né? Sim. Não dá nem para imaginar ele numa posição como nós que é o reconhecimento, né? Imagine Jesus magoado com a gente pelo que nós fizemos a ele, né? Você falou uma coisa interessante agora. Ficar magoado é uma coisa do espírito ainda pequeno, ainda criança, né? O espírito grande, ele não fica magoado. Dá para imaginar o Bezerra de Menezes, por exemplo, de bico ali no canto ali, porque alguém falou alguma coisa que ele não gostou? Não dá. Muito maior que isso. O próprio Chico, né, que estava entre nós aqui encarnado, não se ofendia com nada, porque já era muito maior do que tudo isso, né? Era muito maior. Então, assim, ficar magoado é coisa de espíritos ainda da nossa categoria. O espírito evoluído não fica. Né? A gente pensa assim, eu ofendi a Deus com o meu pecado. Não. Deus é grande demais para a gente conseguir ofender Ele, né? Mas Ele tem o objetivo de que a gente pare com aquilo, né? Ele fala isso na Bíblia, né? Que não quer a morte do ímpio, mas que ele se converta e que viva. É isso que ele quer, ele não quer que a gente morra de culpa por causa disso, né? Tá? Obrigado. Queridos irmãos, é o momento agora de agirmos com total espírito mesmo, praticando a caridade através das vibrações. Para isso, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos sentindo este ambiente de paz, de harmonia. E vamos vibrar por todos os nossos irmãos que precisam de auxílio neste momento. Quantos irmãos nossos, desabrigados, sem um teto, passando fome e frio. Vibremos por todos esses irmãos a paz, saúde, equilíbrio. Vibremos.
Quantos irmãos nossos no leito de dor, passando a dor física. Vamos vibrar por todos esses irmãos, a saúde, a paz, e conforme o merecimento deles possam ser curados, que essas nossas vibrações cheguem até esses irmãozinhos neste momento. Vibremos por todos eles. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, para que haja paz, haja união entre os homens. Vamos vibrar para todos os governantes, para que hajam com dignidade, que possam dar esperança melhores para todos os povos, para que não tenha guerra, não tenha conflito. Vibramos por todo o planeta esta paz, esta harmonia. Vibremos. Neste momento, vamos lembrar daquele nosso parente, aquele nosso amigo que passa por necessidade, seja ela qual for. E vamos vibrar para esses irmãos a paz, o equilíbrio, saúde. Vibremos por todos esses irmãos. Vamos vibrar também para os nossos lares. Que essas nossas vibrações cheguem a cada cantinho do nosso lar, levando a paz, a união, saúde a todos. Vibremos. E assim, Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade, que possamos, ao sair daqui, retornar para os nossos lares, com paz, com segurança, e que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Agradecemos ao mentor da casa, aos espíritos que aqui permanecem conosco, muitos deles, esses irmãos dependentes químicos, que partiram daqui com esta dependência ainda, estão aqui, junto conosco, participando. Agradecemos também a todos eles. Agradecemos a Deus, esse nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o nosso irmão maior. E assim, Jesus, te pedimos a permissão para encerrar esta parte. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando este ambiente, abrindo os nossos olhos e permanecendo nesta paz, neste silêncio, que os trabalhos continuam. Vamos nos preparar para que possamos receber os passes. Uma boa noite a todos.